Na aula de hoje vamos falar sobre uma velha conhecida nossa, que é a potência. E agora, mais especificamente falando de potência elétrica, mas é claro que é importante você saber o que é potência. Vamos discutir isso e mais algumas novidades em relação a fórmulas para vocês. Beleza? Bora para a aula! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, tranquilos aí, estamos juntos, transmimento de pensação. Gente, manda as dúvidas para vocês, mandem mensagem no Connect, mande onde for melhor para vocês, mas tem que mandar WhatsApp, Face, Connect, manda as dúvidas de vocês. Estou aguardando para responder vocês e conversar com vocês também, né? Isso é muito importante, essa comunicação nossa, tudo bem? Mas, em relação à aula de hoje, então, vamos voltar a uma velha conhecida, que é potência. Só que nesse caso vamos falar especificamente de potência elétrica, mas é muito importante que você preste atenção. Potência é um conceito geral, né? Em alguns casos a gente usa ela para potência mecânica, lá no primeiro colegial. Em outros casos a gente usa ela para potência de calorimetria, lá no segundo colegial. E aqui a gente vai usar sobre potência elétrica, que estamos falando sobre eletricidade. Mas conceitualmente falando, potência é um conceito geral. É isso que você tem que se ligar, é isso que você tem que pegar nessa aula, beleza? Prestem muita atenção também nas novas fórmulas que vão aparecer. Elas são importantes, nós usaremos ela em vários casos mais para frente. Eletrodinâmica está só começando. Vamos falar então sobre potência. Nós precisamos entender primeiro o que é potência. Para isso vamos pensar, vamos refletir um pouco sobre as coisas que nós já vimos até aqui. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa refletir e pensar sobre é justamente sobre o potencial. Vamos entender, relembrar o potencial. E a partir desse conceito de potencial a gente vai trabalhar a energia, depois a potência. Tranquilo? Então, vem comigo, vamos entender de novo, vamos relembrar o que é potencial, tá? Potencial, então, nós medimos em volt, e aí você precisa lembrar o que é volt. Volt é joule por coulomb, é energia por carga. Então, o que você precisa perceber aqui? Quando você calcula o potencial, onde nós estamos, né? Vamos retomar tudo. Estamos na cama elástica, coloquei uma carga, essa carga provocou uma deformação dentro dessa cama elástica, e aí eu quero analisar um ponto específico dentro dessa deformação, em que eu vou, se eu colocar ali uma carga, quanto de energia naquele ponto essa carga vai ter. É isso que a gente está discutindo. Então percebam que temos aqui uma relação de energia por carga. Então, quantos joule, quanto de energia você está passando para uma carga ou para uma certa quantidade de carga. E aqui a nossa referência vai ser sempre um coulomb, beleza? Lembre-se que pode existir muitas quantidades de cargas aí, muitos agentes, muitos elétrons, muitos íons contidos dentro de um coulomb, beleza? Mas agora, vamos entender e retomar esse conceito aqui. O que nós estamos fazendo aqui é analisando a energia em relação à carga. Mas e se eu fizer uma análise da energia em relação ao tempo, né? Então, se eu controlar isso um pouco melhor, porque o tempo a gente usa para controle, então, se eu controlar a quantidade de energia que está passando por tempo, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou medindo aí um fluxo de energia, um fluxo energético. Né? Tem energia passando, tem energia sendo transformada, né? Porque isso que acontece com a energia. Então, eu tenho energia passando por tempo. O que é isso? O que quer dizer essa análise que a gente pode fazer também juntamente com a voltagem? Então, vamos entender potência elétrica. O que é potência elétrica? É, na verdade, o quanto, a quantidade de energia que está sendo transformada em um segundo. Percebeu? Então, quando eu analiso esse fluxo de energia para um segundo, isso é, na verdade, o que a gente chama de potência elétrica, tudo bem? Então, nesse caso, estamos falando de potência elétrica, mas você não pode esquecer, né? Nós já vimos esse conceito aqui de trabalho lá no primeiro colegial. Na época, a gente chamava isso de potência mecânica, né? Potência de um motor. Então, o motor tem quantos watts? 600 watts? 1000 watts? Fizemos uma relação também logo depois em relação a cavalo. Quantos cavalos de potência seu carro tem, né? Quantos cavalos vapor essa máquina tem? Lembram disso? Então, esse conceito de potência não é aplicado só à mecânica, é aplicado a qualquer outra área da física, desde que você esteja trabalhando com energia. Lembrem-se disso, tá? Então, já passamos por potência sendo trabalho por tempo, passamos também na calorimetria por quantidade de calor, calorias por tempo, isso também é potência, tá? E agora chegamos na potência elétrica. Então, o que você precisa perceber aqui é que potência é um conceito geral, que mede o quê? A quantidade de energia que está sendo transformada, está passando de um lugar para o outro, que está sendo transformada de energia potencial em energia cinética ou qualquer outra transformação energética por tempo. Entenderam o que é potência? Potência nada mais é do que uma medida de transformação de energia por unidade de tempo. Ficou claro isso? E aí, como é que a gente mede potência, então? Em homenagem ao senhor das máquinas térmicas, James Watt,
colocamos isso como watt. Então, o que é watt? É joule por segundo, quantidade de energia por 1 segundo. Pegou comigo? Conseguiu construir isso? Tá beleza? Vamos seguir mais um pouquinho então, conversar ainda mais sobre isso e agora vamos retomar. O que era energia elétrica? Né? Porque se a gente está falando de potência elétrica, ela é relacionada com energia elétrica. Energia elétrica, já expliquei para vocês, já contei para vocês, é a energia de ligação de cargas, de um par de carga. Lembra? Quando eu coloco uma carga só, ela deforma, cria aquela cavidade. Se eu colocar uma outra carga, eu crio força e crio energia. Lembrou? Então, eu tenho aí estabelecida uma ligação entre as entidades. Essas entidades podem ser tanto massa quanto carga. Então, lembrando disso tudo, tá trazendo a mente de vocês, dessa conversa toda que já tivemos. Maravilha, vamos continuar então? E aí, outra coisa importante, né? Você tem que ter isso na sua cabeça, cara. Energia de ligação é uma energia potencial entre a interação de partículas. No mínimo, um par, né? Se você tiver 3, você vai trabalhar com um par e 2 pares, né? Então você tem uma carga aqui, outra aqui, outra aqui. Você tem uma ligação entre essa, uma ligação entre essa, uma ligação entre essa, entendeu? Então já fizemos isso tudo. Se ficar alguma dúvida, volte, retome, relembre. Beleza? Isso é muito importante para nós, tudo bem? Bom, e aí, o que você precisa relembrar também comigo que a gente já viu? Olha só, vou pegar aqui uma carga positiva, uma carga negativa. Naturalmente, entre elas vai surgir um campo. E aí, essa linha de campo aqui, ela é repleta de potenciais, né? Então, eu tenho vários pontos de potenciais. E aí, eu estou dizendo para vocês que esse ponto aqui tem um potencial de 200 volts. Esse ponto aqui um potencial de 50 volts. E esse ponto aqui um potencial de 3 volts. Tudo bem? Estou dizendo para vocês que tem esse potencial, claro. Quanto mais próximo da carga positiva, maior o potencial. Quanto mais próximo da carga negativa, menor vai ser o potencial. Tranquilo isso? Agora, eu tenho o potencial, porque não tem nenhuma outra carga aparecendo nesse sentido aí, né? Nenhuma outra carga teste. Mas se aparecer uma carguinha teste, olha só, eu coloquei aqui então uma carguinha que tem 2 coulombs de carga. Consigo calcular a energia desse ponto? Olha só, surge aqui um campo, então nesse campo a interação entre essa carga grande e essa carguinha teste vai surgir uma energia. Como é que a gente calcula essa energia? É a carga vezes o potencial. Lembram-se disso também? Muito importante para nós. Vamos usar mais isso aqui já já. Então, se eu quero saber a energia que existe nesse ponto, eu simplesmente multiplico o valor da carga vezes o potencial. A carga é 2, potencial 200, vai dar 400. E nesse ponto aqui, 2 vezes 50, temos um potencial de 50, uma carga de 2, então tem uma energia de 100. Pegou? Claro, existe uma região de campo em que isso vai estar agindo e aí energia potencial de 100. Vou trazer essa carga para cá também no ponto de 3 volts de potencial. A carga continua sendo 2 coulombs e aí nesse ponto nós temos 6 joules de energia. Entenderam? Tranquilo isso? Estão relembrando? Muito importante para nós. Olha só por que é muito importante para nós. Vamos exemplificar ainda mais, mas eu vou seguir ainda o raciocínio. Olha só, mesma coisa, né? Tenho aqui a carga positiva, campo, carga negativa, regiões de potencial. Então eu tenho um potencial aqui, outro potencial, os mesmos potenciais, mas agora eu coloquei aqui uma carga de 1 coulomb, né? Qual que é a energia nesse ponto? Você já sabe, é carga vezes o potencial, 1 vezes 200, eu tenho uma energia nesse ponto aqui de 200 joules. Tranquilo isso? Mas agora o que eu quero que você perceba, além disso tudo, é que eu vou transportar essa carga para cá. Nesse ponto ela vai ter uma energia de 50 joules, vocês já sabem calcular. Quando eu levo para lá, ela vai ter uma outra energia, e nesse caso vai ser uma energia de 3 joules. O que eu quero que vocês prestem atenção? Olha os acontecimentos. Aqui eu tenho uma energia de 200 joules. Aqui eu tenho uma energia de 3 joules. Ela perdeu 197 joules. Perdeu. Foi para nada. Para onde que foi essa energia? Essa energia foi transformada, provavelmente, em energia cinética. Lembrem-se sempre dessa relação. A energia potencial, quando o movimento é espontâneo, ela vai diminuir e essa energia vai ser transformada em energia cinética. Lembram disso? Tá claro para vocês? Estou retomando alguns conceitos porque é muito importante para nós que vocês tenham tudo isso em mente. Tem que ter isso em mente, beleza? Agora, a questão que fica aqui é, eu consigo calcular o trabalho que essa carga faz para levar, por exemplo, a carguinha teste desse ponto aqui até o ponto A? Posso chamar esse ponto aqui de A, posso chamar esse ponto de B, de 1, de 2, mas eu consigo calcular o trabalho realizado por essa carga para levar uma carga teste daqui até aqui? Posso, né? Simplesmente chama esse ponto de A, chama esse ponto de B, e aí como é que você calcula o trabalho? O trabalho para levar de um ponto A até o B é o potencial inicial menos o potencial, por definição. Lembram disso também, né? Tem que lembrar, gente. Tudo bem? E aí apareceu uma coisa para nós que é muito importante, né? Apareceu energia potencial. Como é que você calcula o potencial? É Q vezes o potencial. Percebeu? Então, temos aqui energia potencial, que é calculada por Q vezes o potencial.
Estão relembrando, gente? São muitas fórmulas, essa aula é importante para você retomar isso tudo. Se você não lembra, monta uma tabelinha aí com as grandezas, com as fórmulas delas. Isso é muito importante para nós, tá? Bom, seguindo, deixa eu mostrar para vocês o que eu vou fazer agora com isso aqui tudo. Então, para nós, como é que vai ser o nosso sistema? Eu tenho um fio, esse fio tem uma resistência, e aí o que eu vou fazer com esse fio? Colocar aqui um potencial A, colocar aqui um potencial B. Naturalmente, o que vai surgir se esse ponto tem um potencial maior que esse? Cargas em movimento. Então, as cargas, eu vou ter aqui um fluxo de cargas, essas cargas vão se deslocar do potencial maior para o potencial menor. Lembram disso? Tranquilo? Fluxo de cargas, corrente elétrica é o que está acontecendo aqui. Mas então, se eu quero calcular o trabalho, né, para essa carguinha que estava aqui sair do ponto A e ir até o ponto B, como é que a gente calcula? Energia potencial inicial, energia potencial em A, menos energia potencial em B, tudo bem? E aí, como é que você calcula a energia potencial em A? É o potencial vezes a carga, ou a carga vezes o potencial em A, tudo bem? Pegou aqui? Então, aqui, isso aqui é a energia potencial em A. Menos a energia potencial em B. Como é que eu posso escrever potencial em B? Q vezes VB. Então, tá lá, menos Q vezes VB. Tranquilo isso, gente? Agora, posso colocar o Q em evidência? Já fizemos isso, vou fazer um pouco mais rápido nesse ponto. Colocando o Q em evidência, vai ficar VA menos VB. E o que é VA menos VB? DDP, diferença de potencial entre o ponto A e B. Lembram disso? É condição, né? O gerador tem que fornecer isso para o nosso sistema. Né? Então, você tem que ter diferença de potencial para que você tenha fluxo de carga, que é o que está acontecendo aqui. Lembrou disso? Tranquilo? Agora, pensem comigo, como é que então eu calculo o trabalho de uma força elétrica? É a carga vezes a diferença de potencial, tudo bem? Vamos fazer assim, mentaliza isso comigo, qualquer coisa faz no papel, é importante que você faça isso no papel, porque se você for pego de surpresa não lembrar, você tem que deduzir, beleza? Então, deduza isso comigo. Trabalho para levar de A até B é igual a carga vezes a diferença de potencial. Posso dividir isso aqui por tempo e dividir isso aqui por tempo? Posso? Pensa comigo aqui, ó. O que é trabalho por tempo, então? É a potência. Então, vai aparecer aqui a potência sendo igual a carga vezes o AB. Só que aí, eu dividi os dois lados, né? Eu já resolvi aqui, né? Já dividi por tempo aqui, 1 segundo. Já dividi aqui por tempo também 1 segundo. Então, trabalho por tempo, o que é? É potência. Então, isso aqui vai ser igual a potência dividido pelo tempo. E aí vai aparecer mais uma coisa muito importante para nós, que é esse Q dividido por tempo. Pensem nesse 1 segundo, embora seja a nossa definição, mas pensem nesse 1 segundo como sendo tempo. Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho carga por tempo. O que é carga por tempo? Corrente elétrica. Fluxo de carga. Pegaram isso? Lembram disso? Então isso aqui vai ser para nós I. E aí a gente chega numa nova expressão, que é π. Potência é igual a corrente vezes a DDP. Potência é igual a I vezes U. Beleza? É isso, gente? Pegar? Claro, mais uma forma, você vai ter que saber ela também. Beleza? Até aqui, tudo bem? Podemos seguir? Então, para nós, o que significa potência elétrica? Potência elétrica é a energia usada a cada segundo, é a energia transformada, é a energia que passou, a energia que fluiu, é um fluxo de energia a cada segundo. Isso que é potência elétrica para nós. Tá claro isso, gente? Beleza mesmo? Então, esse cara aqui é um grande ajudador nosso, é um cara que ajuda demais a gente. Como é que ele chama? Fusível. Qual que é a função desse cara? Controlar a passagem de corrente elétrica. Ele vai controlar, ele tem controle, ele tem como finalidade controlar a corrente elétrica, tudo bem? Então, no caso de vocês deve ter vários desses. E aí vamos entender um pouco melhor essa caixinha de fusível aqui. Cada fusível desse é responsável por um cômodo, por um ambiente da sua casa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um disjuntor, um fusível da cozinha, que eu estou dizendo que ele passa 20 A. Na sua casa, a DDP deve ser de 110 volts. Então, como é que eu calculo a potência? É I vezes U. Você tem uma potência aí total de 2.200 watts. Tudo bem? Você entendeu a ideia? Então, na sua cozinha, você pode gastar 2.200 watts. Então, vamos pensar numa seguinte situação. Você, bonitão, chega na sua cozinha com um aparelho que funciona com 2.200 watts, liga na cozinha e liga uma luz junto com ele. Você pode fazer isso? Não, não pode fazer isso, né? Por quê? A sua cozinha só pode consumir 2.200. Então, a partir do momento que você liga um aparelho que já tem 2.200, se você ligar uma lâmpada, o que acontece com o disjuntor? Desarma, ele cai. Essa é a finalidade dele.
ele vai controlar a corrente. Se ele não conseguir controlar a corrente, se a corrente exceder o que está passando por ele, ele vai desarmar, tá? Evitando assim algum prejuízo ao sistema elétrico, à rede elétrica, alguma sobrecarga, alguma resistência a mais, um aquecimento indesejado, e aí pode acontecer alguma ruptura, um fio pode derreter, pode virar um incêndio, pode virar um curto-circuito e além disso pode dar choque também nas pessoas, tudo bem? Então assim, é um problema muito sério isso, tem que ter esse disjuntor e ele é muito útil para nós nessa questão de controle. Tá entendendo até aqui? Além disso, o que a gente pode falar sobre essa imagem aí? Esse cara, ele serve também para a gente medir energia, né? Como é que eu meço energia? Energia para nós agora vai ser medida em quilowatt-hora. Então o que é quilowatt-hora? É potência vezes tempo. Lembre disso comigo. Como é que calcula potência? Potência é energia por tempo. Se você passar o tempo multiplicando, energia vai ser potência vezes tempo, tudo bem? Usualmente, na sua conta de energia, você pode pegar lá, vai ter assim, quilowatt-hora. E aí, o que é esse quilowatt-hora? É uma unidade de medida de energia. Só que isso aqui é usual. No sistema internacional, nós temos a unidade joule. Como é que eu faço para converter um para outro? Vamos pensar assim, então. Eu quero pegar 1 kWh. Vamos com calma, vamos por partes, tem muita informação aqui. Quilo, o que é quilo? Quilo é 1000, quilo é 10 a terceira, 1000. Então, 1000 o quê? Watt. E o que é o watt? Joule por segundo, tudo bem? E aí tem aqui hora vezes hora. Uma hora no sistema internacional são 3.600 segundos. Podemos simplificar esse segundo com esse segundo. E sobra para nós então aqui, ó, 10 a terceira. Esse 1000 é um 10 a terceira. E esse 3.600 é um 3,6 vezes 10 a terceira também. Façam comigo, escrevam no papel. 10 a terceira com 10 a terceira você tem um 10 a sexta. Sobrou 3,6. Não podemos esquecer. Então, 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joule. E temos aí uma formulinha para você fazer uma regra de 3 para a conversão de kWh para joule. Pegou comigo? Tranquilo? E aí, finalizando a nossa aula, você não pode esquecer disso, mas finalizando a nossa aula, o que a gente tem aqui? As relações fundamentais da eletrodinâmica. São mais duas fórmulas para você decorar, para você entender, para você memorizar. Beleza? Então vamos junto aqui, deduzir essas expressões juntos, fazer elas com muita calma, porque vocês vão perceber que elas têm uma importância muito grande para dadas situações que vão aparecer para nós. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, primeira lei de Ohm, como é que é? U igual a R vezes I, tudo bem? Então, se você aumentar a DDP, o que vai acontecer com a corrente? A corrente também vai aumentar, desde que a resistência seja constante. Tranquilo isso? Vimos por aí também uma outra expressão, né? Qual que é a expressão que a gente viu por aí? A segunda lei de Ohm, que diz para nós que a resistência vai ser igual a ρ, que é a resistividade, vezes o comprimento dividido pela área. Beleza? Lembram-se dessa fórmula? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Além disso, podemos pensar sobre a estrutura do meu circuito. Se eu aumentar o tamanho, o comprimento do fio, que acontece com a resistência, aumenta também. Em contrapartida, o que você está fazendo aqui? Você está criando um circuito que a gente chama de circuito em série. Tudo bem? Então, se você aumenta o comprimento dele, é como se você estivesse colocando mais componentes nesse circuito. Então, a gente vai chamar isso de circuito em série. Mais para frente, a gente vai estudar isso com muita calma, mas já é importante trazer esses conceitos para vocês agora. Outra opção que a gente pode fazer também é, em vez de aumentar o comprimento, aumentar a área. Quando eu aumento a área, o que está acontecendo com a resistência? Diminuindo. O que você está fazendo? Eu estou colocando vários dispositivos que a gente chama em paralelo. Então, é como se o azul e esse azul aqui fosse a minha tomada. E aí eu estou colocando vários aparelhos nessa tomada, como se fosse um T, sabe? Peguei um T, liguei várias coisas. Você está fazendo exatamente isso, colocando coisas ali em paralelo. A gente vai estudar isso com mais calma também, mas é importante que você perceba que eu estou mudando a geometria da minha configuração, do meu circuito elétrico. E eu estou mexendo na resistência, né? A resistência não é mais constante. Eu estou alterando o valor da resistência. Isso tem consequência para nós e você tem que estar atento a isso. Mais para frente eu vou discutir com muita calma com vocês sobre isso, mas é importante você já parar, pensar e falar, cara, tem coisa para a gente fazer. Não são todas as situações que a resistência vai ser constante. É isso que é importante que você perceba, não são todas as situações que a resistência é constante. Tá claro até aqui, gente? Vamos seguir então e aí ver mais algumas coisas, algumas consequências disso tudo que a gente está falando. O que nós vimos até agora? Primeira lei de Ohm, O igual a RI. Vimos agora há pouco também essa outra expressão, que é potência igual a corrente, fluxo de carga vezes a DDP, beleza? E vamos misturar um pouco isso aí? Vamos misturar. Ó, aqui é U e aqui é U. Substitui R vezes I aqui, vai ficar I, que é igual a R vezes I vezes I, dá I ao quadrado, então você tem uma outra expressão que a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Entenderam? Pegou aí? Mais ou menos!
mais ou menos, mais ou menos. Façam vocês aí, substitui, não deixa o negócio mais ou menos não, substitui aí, ó, pega essa expressão, coloca aqui entre parênteses, R vezes I, multiplica, todo mundo vai ficar I vezes I, vai dar I quadrado, beleza? Aproveitando o embalo para você treinar, para não deixar nada mais ou menos aí, pensa sobre isso também. Podemos aqui, ó, isolar a corrente. Se eu isolar a corrente, vai ficar U por R, vai ficar assim, a corrente é igual a U por R. Posso substituir também o valor do I aqui nessa expressão? Então, em vez de colocar I, eu vou colocar UAB vezes R. E aí você tem UAB dividido por R vezes UAB. UAB vezes UAB dá U ao quadrado dividido por R. Então, temos novas expressões aí, né? Duas novas expressões, na verdade 3 nessa aula, mas são importantíssimas, são fundamentais para nós. Então, URI, PIL, PRI e PER. Tudo bem? Você pode decorar assim se você quiser memorizar, mas são formas muito importantes para nós. Tudo bem, gente? Até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma teoria um pouco de memória, né? Você tem que retomar várias coisas e aprender algumas coisas novas também, que são muito importantes para nós. Tudo bem até aqui? Belezinha? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Aguardo vocês. Mandem as dúvidas.